Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma Segundas da Palavra com Rev. Homer Cardoso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem estado sempre no controle de todas as coisas. Toma, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, nos livra, nos guarda, ó Pai, segundo o Teu querer. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos prepara para ouvir a Tua palavra, aprender, compreender e guardá-la nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, estamos chegando ao fim do livro de 1 Samuel. Nessa Segundas da Palavra, estudaremos o último capítulo do livro. Semana passada estudamos a respeito de Davi e Deus preparando ele para assumir o reinado, né? Toda a ascensão, todo o processo de ascensão de Davi, estudamos semana passada. Hoje nós vamos terminar com a morte de Saul. Talvez por uma questão lógica, a gente pensaria assim: poxa, não seria muito mais interessante você terminar o livro com Davi chegando ao poder, ao invés de terminar o livro com Saul chegando ao final? Mas na verdade a sequência que tem sido feita em todo o livro mostra um Saul que saiu do anonimato, um Saul que não queria assumir o reinado, se tornou a grande autoridade, a referência, e lá ele deixou o poder subir a cabeça, e a partir daí a gente começa a ver a queda de Saul. E enquanto isso, uma pessoa que nunca quis ocupar aquele local vai sendo levantada por Deus. Muitos dizem que Saul era o homem segundo o coração dos homens e Davi o homem segundo o coração de Deus. Pode ser colocado, é o próprio Senhor que fala que encontrou um homem segundo o seu coração. Sim, Davi é o homem que representa, sim, a ação de Deus. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não achar que essa expressão ela está dizendo que Davi era um homem que chamou a atenção de Deus pela sua qualidade, pelo seu caráter, pela sua competência, pelo seu jeito de viver, que aí dá a ideia muito mais de que Davi era o destaque, mas quando a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, está dizendo que ele é um homem que Deus investiu, que Deus preparou, Deus foi trabalhando na vida dele
para que ele assumisse o trono do seu povo. Ao contrário de Saul, que Deus, ele foi escolhido do povo, escolhido pelo povo, e ele ascendeu com a bênção, com o cuidado de Deus, sim, o tempo todo. Mas ele foi à vontade do povo, o outro à vontade de Deus. E o capítulo termina mostrando que a vontade de Deus, ela prevalece no meio de todas as lutas, de todas as objeções, de todas as dificuldades, e Davi está em ascensão. Por outro lado, Saul, quando esqueceu do Senhor, mesmo sendo escolhido pelo povo, enquanto ele esteve ao lado de Deus e governava buscando a vontade de Deus, foi um bom rei. Era uma pessoa amada, querida, e nós vamos perceber muito disso na sua despedida. Mas esse capítulo, ele tem um certo tom nostálgico. Saul está indo para a sua última batalha, Saul está saindo com seus filhos, e o texto já começa indo direto ao assunto, dizendo assim: os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Giboa. O que nós temos nesse início de texto? Grandes perdas na batalha. Seus soldados morreram. Saul perdeu o seu exército. O versículo 2 vai dizer: os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, os 3 filhos de Saul. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu os herdeiros. Naquele momento em que Saul perde os filhos, ele provavelmente olha para a sua vida e entende que já não valeu a pena a maior parte do tempo que ele gastou guerreando contra Davi. Ele perdeu os seus herdeiros. Não havia agora nenhum dos filhos ali que ele investira neles para ocupar o trono. O trono estava vazio e não havia soldados para defender o rei. Isso é o que expressa o capítulo 31, versículos 1 e 2. Mas o versículo 3 diz que a batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Ele foi ferido gravemente. Agora, nós encontramos 3 grandes perdas. Saul agora é um rei sem exército. É um rei que não tem segurança. Ele tem um reino que está completamente à mercê dos seus inimigos. Saul agora é um rei sem herdeiro. É um rei que não tem para quem passar o trono. É um rei que todos aqueles que ele preparou para a continuidade do seu reino estão mortos. Saul é agora um rei gravemente ferido. Ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Ele sabe que está chegando a sua hora, e ele sabe que tudo aquilo que havia sido profetizado, anunciado e ele mesmo havia declarado estava para se cumprir. Os versículos de 4 a 7 vão mostrar para Saul talvez uma terrível descoberta. Qual a descoberta? Chegou o seu fim. Chegou o seu fim. E nesse momento de reflexão, talvez Saul pare, olhe. Eu acho, irmãos, que a gente poderia pensar nesse momento. Saul tem a sua oportunidade de refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que está acontecendo. Eu acho muito legal em filmes de batalhas, né? Sempre que você está no meio de uma batalha sangrenta, os exércitos lutando, todo mundo ao redor, e sempre acontece de 2 inimigos que se respeitam mutuamente, eles estão no meio da batalha, se encontram, então um olha para o outro, e ali parece que tudo ao redor vira apenas cenário, e eles passam a ter um momento de lutar entre si. Parece que todos respeitam, eles conversam. Gente, é claro, a realidade não é assim.
mas a realidade para Saul deu a ele tempo suficiente para ele fazer um flashback da sua vida. E o que será que passa na cabeça de Saul nessa hora? Por favor, nós não temos isso aqui, mas são constatações que eu queria que a gente refletisse. Primeiro, ele pode ter pensado que preparou o seu exército contra Davi, mas não capacitou contra os filisteus. Ele passou o tempo todo investindo no seu exército para perseguir um homem. E agora, diante de uma batalha que já havia sido vencida por este homem, a história das guerras de Saul começa com ele perseguindo os filisteus. Mas ele não conseguiu cumprir essa tarefa, porque os seus exércitos foram todos mobilizados para uma questão pessoal do rei. E agora ele descobre que esse exército está morto porque não foi devidamente preparado, devidamente tratado, devidamente alimentado para a guerra certa. Talvez ali naquele momento Saul tenha dito: gastei tempo demais com coisas desnecessárias e gastei pouco tempo para fazer o que nos daria segurança, que nos traria realmente tranquilidade para viver. Há um diagrama no controles de qualidade que afirma que nós gastamos 20% das nossas forças para fazer 80% das coisas. Deveríamos gastar 80% das nossas forças para fazer 20%. As coisas essenciais são as que demandam mais do nosso esforço. Mas muitas vezes nós gastamos muito da nossa força em coisas supérfluas. Saul chega a essa conclusão. O seu reinado, que começou com todas as possibilidades de uma grande prosperidade, ele agora se mostra com alicerces frágeis, a começar no principal, a segurança. Seus soldados estavam mortos. Uma segunda reflexão que pode ter passado na cabeça de Saul: o tempo todo ele está lutando para passar o trono para Jonatas, mas naquele instante, ao invés de preparar o futuro rei, ele levou seus filhos para a morte. Ele é responsável direto pela morte dos 3 filhos. Os 3 estão na batalha. Um rei que se preocupa e zela pela sua descendência, pela sua sucessão, pela posteridade, ele no mínimo vai deixar o herdeiro protegido na batalha. É muito interessante perceber também que existem muitas seguranças de governos que em momentos de batalha, em momentos em que a vida do presidente, a vida do rei, a vida da autoridade máxima da nação está em perigo, a primeira atitude dos seguranças é levá-lo para um local seguro, onde ele possa ser mantido em segurança, para que ele possa dar a direção, coordenar. Saul não se preocupava com isso. Ele estava na batalha e ninguém estava cuidando da estratégia no palácio. Seus herdeiros estavam com eles e todos foram levados à morte. Junto com um exército que não estava seguro o suficiente, ele coloca os seus filhos nessa batalha e o resultado é a morte também dos seus filhos. Uma terceira constatação que ele tem nesse momento de angústia: ele já não tem a mesma habilidade. Se passaram 40 anos, parece rápido, né? Mas do momento em que Saul foi escolhido como rei, até o momento em que ele está agora atingido gravemente no seu corpo e à beira da morte, passaram-se 40 anos. A energia de Saul não é mais a mesma, a reação de Saul não é mais a mesma. Provavelmente ele deveria pensar que quem deveria estar no palácio naquele momento era ele. Já tinha passado o tempo dele trabalhar,
dele ter paz, dele ter tranquilidade. Entretanto, nada aconteceu. Chegou o seu fim. E que fim? Um fim em que ele não tem mais um exército, não tem mais um herdeiro e não tem mais saúde nem habilidade para continuar aquela guerra, aquela batalha, aquela luta. Poderíamos dizer ainda que antes de morrer, Saul ele tem uma constatação, certo? Vale a pena entender aqui, olha, o versículo da batalha, a partir do versículo 3, o texto fala que a batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele se foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham estes incircuncisos, me atravessem com a sua espada e zombem de mim. Na hora da morte, Saul está preocupado em não ser motivo de zombaria por parte dos inimigos. Ele está preocupado em que a sua morte não seja um motivo para ele ser lembrado como alguém que foi humilhado, alguém que foi tratado com desprezo na forma da sua morte. Então ele acha que o seu escudeiro, quem é o escudeiro? O escudeiro é aquele que vai à frente do guerreiro para carregar o escudo, para ser a defesa. Enquanto o Saul está usando as espadas para a batalha, o seu escudeiro está protegendo ele por todos os lados das lanças inimigas que vêm contra ele. Então ele pede a esse escudeiro que cumpra o papel de um escudeiro na guerra. Quando o seu senhor está ferido gravemente, para amenizar a dor, ele o mata. Né? Essa era a lei da guerra. Era mais nobre morrer pelas mãos do seu próprio soldado do que morrer pelas mãos dos inimigos, ainda mais daqueles filisteus que foram durante todo o tempo de Saul uma pedra no seu sapato. Só que ele, antes de fazer isso, ele constata, primeiro, que os seus soldados eram soldados leais. Por mais que aquela guerra estava claramente anunciada como uma grande derrota para a nação de Israel, os seus soldados estavam ao lado dele, estavam prontos para batalhar em todo o tempo. Irmãos, é triste a gente ver muitas das nossas batalhas hoje serem batalhas que a gente já sabe que são batalhas perdidas, batalhas que não tem como ganhar. Eu assisti uma série recentemente e houve um determinado momento em que um exército teria que enfrentar um outro exército. A diferença é que eles teriam que passar em uma espécie de campo minado com os soldados ao redor deles, atirando com metralhadoras, com granadas, e eles, a única opção era atravessar aquele local, um tipo de um vale. E todos afirmavam para o comandante, tentar atravessar esse local é cometer suicídio. Mas ela insistiu, vamos. E o resultado é que no momento em que foram, somente os que recuaram saíram vivos. Entretanto, o exército que estava ao lado dela, por lealdade à comandante, eles foram em frente. Eles enfrentaram o campo minado, eles enfrentaram as metralhadoras, eles enfrentaram a granada e todos morreram por fidelidade à sua comandante. Essa é a constatação que Saul tem. Os seus soldados foram para a armadilha que estava preparada e caíram na armadilha porque eram leais e fiéis a Saul. A outra constatação que ele tem:
Por mais que ele tenha causado dores, por exemplo, terrível para Jonatas, não tenha ouvido Jonatas, por mais que ele tenha um relacionamento com os filhos respeitoso, sim, como pai, né? Mas de contrariedade, certamente não conhecemos a vida familiar de Saul, mas uma coisa é certa, os seus filhos estavam ao seu lado até a morte. Ele não teve uma família que o desonrou como rei, ele não teve uma família que o desamparou como rei. Os filhos sabiam que a guerra de Saul era uma guerra injusta e perdida, mas estavam ao lado do pai. E no final, ao pedir ao seu escudeiro que atravessasse ele com a lança, ele matasse, a resposta do escudeiro foi a mesma resposta que ele recebeu de Davi durante todo o tempo. Não, não, porque estava com muito medo. E o medo aqui não seria medo dos inimigos, é o medo que ele sente de tocar em um ungido de Deus, em ser aquela pessoa que iria tocar com as suas mãos e ferir aquele que foi ungido por Deus para estar no reinado. Olha que situação para ele perceber na morte. Ele percebe que tem soldados que dão a vida para defendê-lo, mesmo num momento louco. Ele vê que tem filhos que estão ao seu lado, mesmo caminhando para a morte. E ele percebe que aquele que está ao seu lado não tem coragem de matá-lo, nem ele pedindo, porque ele teme a Deus e ele reconhece a realeza de Saul. Meus irmãos, minhas irmãs, o que mudaria na sua vida se você tivesse a oportunidade de passar esses sentimentos que Saul está tendo e recomeçar a sua vida? Provavelmente nesse momento de flashback, Saul deve ter pensado quantas coisas poderiam ser diferentes. Quanto ele poderia capacitar o seu exército, não fazendo eles lutarem uma vingança pessoal. Quanto ele poderia ser um pai zeloso, dedicado, presente para filhos que o seguiram até mesmo naquele momento de morte. E que tipo de rei ele poderia ter sido se ele entendesse o amor e o respeito que aquelas pessoas próximas a ele lhe concediam. Né? Saul, ele mostra nesse momento que o seu maior ato heróico que poderia ser feito seria o seu próprio sacrifício. Estava na hora dele olhar para si mesmo e dizer: eu preciso fazer alguma coisa. E é aí que o texto vai nos dizer que ele pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. E o texto vai dizer que é tão interessante que imediatamente o escudeiro, quando viu isso, né, ele toma uma atitude de também tirar sua vida. Mas olha o que diz o versículo de número 4. Então Saul, depois de ter dito para o escudeiro, né, para atravessar, ele não disse, ele não aceitou, não quis fazer, e no finalzinho diz: então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. E assim termina a vida de Saul. Um homem que teve durante 40 anos grandes oportunidades de ser um grande rei, grandes oportunidades de ser um grande pai, grandes oportunidades de trazer a paz, teve a bênção de Deus, foi amado pelo povo, foi amado por Samuel, foi amado por Davi, foi amado por seus filhos, foi amado pelos seus soldados, pela sua casa, mas um homem que não conseguiu, em momento algum, perceber todo esse amor como sendo dádiva de Deus para a sua vida. Ele preferiu viver da vingança, ele preferiu viver do ódio, ele preferiu viver buscando manter um poder que já estava nas suas mãos. E ele esqueceu o propósito para que ele foi colocado naquele local. Saul viu isso, mas o que Saul
não viu, depois da sua morte, ele não viu, em primeiro lugar, o sacrifício do seu escudeiro. Ele não viu que aquele homem, ao ver o seu rei morto, ele perdeu a própria razão de querer viver também. O principal papel de um escudeiro é proteger o rei. Ele não teve coragem de matar o rei porque ele não se considerava digno de tocar no ungido do Senhor. Mas ele não se considerava capaz de voltar para casa com a mente tranquila por não ter cumprido o seu papel de proteger e cuidar do rei. Então o texto vai dizer que ele, ao ver que Saul não estava, que Saul já estava morto, então ele pegou também a sua espada e se lançou sobre ela e morreu junto com Saul. E o texto vai dizer que assim morreram, versículo 6 do capítulo 31, juntamente naquele dia, Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Morreu o rei, os herdeiros, aquele que lhe protegia diretamente e a segurança do reino. Todos se foram naquele dia. O que mais Saul não viu? Saul não viu a fuga dos cidadãos de Israel. O versículo 7 vai dizer que quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Saul não viu a tragédia que foi para Israel a sua insistência em reinar para si mesmo e não para o Senhor. Todos aqueles que confiavam na sua segurança fugiram, largaram suas casas, largaram as cidades e procuraram refúgio em outro lugar, porque agora a vida deles estava desprotegida. Saul não viu a humilhação pública que a realeza sofreu após a sua morte. É interessante isso porque quando Saul pede ao seu escudeiro para matá-lo, ele diz assim, para que esses incircuncisos não zombem de mim. É como se Saul dissesse naquele momento que a morte impediria que eles zombassem dele, né? Mas olha o que aconteceu depois da morte de Saul. Aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-sean. Então eles cortaram a cabeça de Saul, tiraram as armas e alimentaram a fé, a esperança, a alegria do povo da Filístia com o corpo de Saul e dos seus filhos. Ele não viu a humilhação que a realeza passou, tendo o seu corpo, suas armas, sua cabeça expostos numa muralha, dentro de templos, espalhados pela cidade, como exibição pública de humilhação e de zombaria. Provavelmente naquele momento Saul, o que nós temos? Saul morto não poderia ver tudo aquilo. Então talvez aquele pedido que ele fala, mate-me para que eu não seja zombado, para que não haja zombaria, é mais um ato egoísta. Eu não quero ver, eu não quero sofrer, eu não quero passar pela humilhação, mas o povo de Israel pode. O povo de Israel pode. É preferível ver um rei
que desistiu de ser capturado e talvez assassinado de forma dolorosa, cruel, né, e humilhante, com os olhos dele contemplando, a ver o povo de Israel sabendo que o corpo do seu rei, dos seus filhos, suas armas, se tornaram objeto de escárnio, de zombaria, de desprezo por todos os filisteus. E é claro, ele não viu a exaltação dos deuses filisteus. E é triste chegar nessa constatação, porque quando Davi foi guerrear contra Golias, Davi deixou bem claro que ele estava lutando contra aquele guerreiro que ninguém tinha coragem de enfrentar, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi diz: tu vens a mim com paus, pedras, né? Tu vens armado, tu vens em nome do seu exército, mas acima de tudo você vem defender a honra do seu Deus, e eu vou defender a honra do meu Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi se sentia mais capacitado a enfrentar aquele gigante do exército filisteu do que o gigante a ele. Por quê? Porque Davi confiava no nome de Deus. Não era a armadura, não era o treino, não era a capacidade. Agora nós vemos o rei de Israel sendo humilhado pelos deuses da Filístia. É como se naquele momento Saul tivesse deixando um recado, o corpo de Saul deixasse um recado para o povo de Israel: eu errei, o Deus dos filisteus é muito mais forte do que o nosso Deus. Gente, é triste. Eu quero dar uma pausa aqui para a gente pensar que hoje muitas vezes eu vejo a sociedade falando tantas coisas a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da nossa fé. E, na verdade, eles estão vendo, não é o Deus Todo-Poderoso, é o que às vezes nós falamos e fazemos a respeito de Deus. A igreja dos últimos tempos na Bíblia não é uma igreja que é caracterizada pela sua capacidade de se martirizar, e martirizar não é dar a vida por, se necessário morrer por, sim, mas martirizar tem a ver com testificar, dar o testemunho, zelar na sua palavra, no seu compromisso. O mártir não é aquele que morre por uma causa, é aquele que tem uma causa e por essa causa ele se dispõe a morrer. A igreja dos últimos tempos é uma igreja que está disposta a matar, porque o amor vai se esfriar, porque eu tenho que defender minha opinião, tenho que defender meu pensamento, minhas ideias, eu tenho que ter minha liberdade. A Bíblia, ela tem cada vez mais sido jogada fora para que eu diga o que eu quero, o que eu penso. Eu tenho que ser agradado. A palavra de Deus muitas vezes me desagrada. Então a gente tem que se calar. E deixa eu dar uma pausa aqui. A gente tem que se calar quando estão discutindo o Evangelho e o Reino de Deus. Mas a gente tem que falar quando a gente defende o nosso pensamento. A Bíblia fala que a gente tem que falar, clamar a altos pulmões quando a honra do Evangelho está em jogo, mas se calar quando a ideia é minha, pessoal. E eu fico preocupado porque muitas vezes hoje nós vemos pessoas falando em nome de Deus, dizendo-se cristãs, colocando-se nessa condição, mas incapazes de sequer conhecer a palavra do Senhor, conhecer a Bíblia. Recentemente vi uma afirmação de uma pessoa aconselhando, orientando outra, dizendo: a Bíblia fala, a Bíblia diz, faça a tua parte que eu faça a minha. Deus diz isso pra gente na Bíblia, que você deve fazer a sua parte e ele faz a dele. Isso não tem na Bíblia, meus irmãos. A gente tem inventado coisas para que a Bíblia agrade o nosso coração. E muitas vezes nós vivemos isso. Toda a humilhação que é feita
a Saul é uma humilhação feita ao Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. As nações olham para o Deus de Israel, para o nosso Deus, e dizem que esse Deus é um Deus fraco, derrotado, é um Deus que não contribui nada para conosco, porque o testemunho de Saul, o testemunho dado por ele, é um testemunho totalmente oposto. Deus já não falava mais com Saul. Deus já havia rejeitado Saul, mas o Deus de Israel é desprezado pelos filisteus neste momento. Mas o texto termina com um lampejo de esperança. Os moradores de Jabes de Gileade, eles não aceitam aquilo de mãos beijadas, né? Diz assim que quando eles ouviram o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Apesar de toda a humilhação, esses homens de Jabes de Gileade foram à batalha, enfrentaram os inimigos e deram a última honra à família real. Bom, termina o livro, mas na verdade nós temos um cenário. O cenário que precede o reinado de Davi. Israel está sem rei, sem herdeiro, sem exército. O povo de Deus está humilhado, virou motivo de escárnio. Jeremias, quando fala do cativeiro, diz assim: a que era princesa está sujeita a trabalhos forçados, como já solitária a cidade populosa. Ele escreve isso em Lamentações, no livro de Lamentações. Israel está sem comando, desbaratada, fugindo, e esse foi o resultado do reinado de Saul. Nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém que nos traga de novo esperança. Nós precisamos de alguém que reorganize o nosso exército. Nós precisamos de alguém que faça com que a palavra de Deus volte a ser obedecida, volte a ser honrada no nosso meio. E aí, quem será? Bom, nós agora vamos esperar o segundo livro de Samuel começar, né? Por enquanto nós paramos com esse cenário. É um cenário triste, um cenário que faz nos clamar por uma esperança que virá. Aliás, esperança que a igreja tem durante todo o tempo. Eu gosto de identificar esse encerramento do livro de Samuel com a primeira e a segunda vinda de Jesus, né? A esperança que temos que ele volte e coloque em ordem todas as coisas. Vivemos no caos e precisamos dele para sair do caos e viver uma vida eterna, uma vida nova, certo? Então, paramos por aqui. Semana que vem nós teremos uma espécie de um resumão do livro de 1 Samuel antes de entrarmos no segundo livro de Samuel, tá certo? Vejo você na semana que vem. Que Deus abençoe. Vamos ficar agora com louvor para depois orarmos, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então vamos orar, irmãos. Deus, obrigado pelas lições que aprendemos ao estudar o primeiro livro de Samuel. O livro não termina como esperávamos, mas nem sempre a história termina com um final feliz, mas termina com esperança, mas termina com a certeza de que não acabou a história do povo de Deus. Não termina com um reino consolidado, vencedor, mas termina com o Senhor no comando. Apesar dos filisteus pensarem ter vencido o Deus de Israel, ter humilhado e destruído o trono e ter provado que os seus deuses são muito superiores ao Senhor, o Senhor está vivo, o Senhor está preparando aquele que há de ocupar o trono, não um homem segundo a vontade dos homens, mas aquele que vai reinar segundo a sua vontade. Não um homem perfeito, falho, cheio de problemas, mas preparado pelo Senhor para reinar. Ó Deus, assim como nós podemos dizer que a nossa vontade pessoal nos levou ao pecado e sempre nos leva à queda, mas o Senhor prepara aquele que nos livra do pecado e nos tira da queda, nos dando a condição de sermos feitos filhos do Senhor. Nós clamamos a Deus que a nossa esperança se fortaleça em Jesus, para que, ó Deus, possamos, nas nossas lutas, para que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, saber que alegrias e tristezas acontecem, mas a vitória só vem quando a nossa esperança está firme no Senhor. Pode às vezes parecer que o inimigo ganhou a batalha, mas a guerra já foi vencida pelo Senhor. Pai, ajuda-nos e enche-nos com a Tua bênção, com a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.